Olá, aluno! Sou Carlos Eduardo Volante, professor de Direito Administrativo do curso DNA do Direito. Na aula de hoje, nós vamos estudar dois poderes: poder hierárquico e poder regulamentar da administração pública. Começando pelo poder hierárquico, o poder hierárquico é aquele que dá o poder-dever para a administração pública para controlar, coordenar, organizar os servidores que trabalham dentro da estrutura da administração. Então você tem um superior hierárquico e os inferiores hierárquicos, e é esta relação de subordinação que nos interessa. É engraçado que a gente vive hoje numa sociedade com inversão de valores e que a subordinação parece que já não existe mais ou de que não deveria existir, mas ela existe. Seja numa relação seletista, no âmbito de direito privado, numa relação trabalhista, ou da agente público dentro da administração pública, a relação de subordinação é importante, ela existe. Então, se você pega no âmbito do direito do trabalho, o chefe fala, olha, funcionário, você vai sair em tal mês de férias. Aí o funcionário fala, não quero sair esse mês, quero sair no outro. Não, você não entendeu. Eu não estou pedindo para você sair esse mês. Eu estou falando que você vai sair. É ordem, é subordinação. E a insubordinação no âmbito do direito do trabalho leva à demissão por justa causa. Assim como no âmbito do direito administrativo. Existe a relação de subordinação também. Não é porque o agente público tem estabilidade quando está em cargo efetivo que ele não pode ser demitido. Inclusive a insubordinação, se ela for grave, pode também levar à demissão. Então o servidor público, que é o superior hierárquico, pode dar ordens, pode controlar, pode fiscalizar, pode rever os atos daqueles que são seus subordinados. Então, a administração tem essa prerrogativa, a lei estabelece esse poder-dever para o superior fiscalizar, fazer cumprir as suas ordens. Então, a ordem do servidor tem que ser cumprida se ele está numa relação de superioridade hierárquica. Muito bem, vamos para o slide. Deixa eu mostrar para vocês, dentro do âmbito interno da administração, algumas atividades que esse superior hierárquico pode estabelecer. Vamos lá, olha só. Primeiro, ordenação. Essa ordenação é aquilo em que o agente superior vai escalonar as funções entre os agentes do poder para maior eficiência no desempenho das funções. Então vamos aqui, olha só. Imaginem, por exemplo, dentro de um fórum, lá dentro de um fórum tem as várias varas, e dentro da vara tem lá o cartório, onde ficam os escreventes. Muito bem, o diretor do cartório, ele vai escalonar, ele vai ordenar, ele vai atribuir as funções que cada um. Imagina que desorganização seria se todos os escreventes tivessem que fazer a mesma coisa. Ele faz a autuação, que é o início ali do processo, ele faz despachos ordinários, ele manda citações, intimações, seria uma bagunça. Para ficar melhor organizado isso, o diretor do cartório pode falar, olha, você escrevente 1, você vai só fazer a autuação. Você escrevente 2, vai fazer só despachos ordinários. Você escrevente 3, vai fazer só expedição de citação. E assim vai. Ele vai escalonando, vai distribuindo essas funções entre os servidores para buscar uma eficiência do serviço, um aperfeiçoamento do serviço público. Voltando para o slide. Coordenação. Então, temos que pela coordenação há uma conjunção de funções obtendo uma harmonia na sua efetivação. Então, por exemplo, imagine que o prefeito ele vai querer fazer uma campanha de vacinação contra o sarampo. O que ele pode coordenar entre os seus subordinados? Ele chega lá para o secretário de educação e fala, secretário, disponibilize todas as suas escolas, já que o número é grande, para fazer a aplicação da vacinação. Aí ele chega para o secretário de saúde, disponibilize as vacinas para esta campanha. Secretário de urbanismo e trânsito, disponibilize veículos para levar as pessoas carentes para tomar essa vacina. Então, dentro dessa organização, ele coordena as funções para obter um resultado comum, para obter um aperfeiçoamento daquele serviço. Voltemos para o slide, olha só.
Terceiro, controle. Permite o exato cumprimento das leis e instruções, inclusive do comportamento e da conduta de cada servidor. A ideia, então, é controlar. Tem aquela ideia, eu não trabalho sob pressão. Não, vai ter que trabalhar sob pressão. O superior pode ficar te controlando, ver o que você está fazendo. Ele pode ver o que você está fazendo, pode fiscalizar o que você está fazendo. Então a ideia de controle é permanentemente verificar o que está sendo praticado. Se está praticando da forma correta ou se está praticando ilegalidades. Não só para um controle de licitudes, por exemplo, mas para ver se está aquilo sendo feito de forma efetiva, dentro de uma ideia de celeridade, dentro de uma ideia de aperfeiçoamento do ato administrativo. E o 4, vamos lá para o slide. Correção. Os erros administrativos são corrigidos pela ação revisora dos superiores sobre os atos dos subalternos. Então, nós temos aqui a ideia de que, dentro deste controle que foi feito, se foi cometido algum erro, existe um poder de autotutela, o princípio da autotutela. O Estado pode corrigir os erros que por ele foram praticados. O próprio Estado, independentemente do judiciário, não precisa esperar uma anulação do ato. Ele verificando que teve um erro, ele desfaz aquele erro, pratica novamente o erro, corrigindo o anterior. Então, se o superior hierárquico percebe que um subordinado praticou esse erro, ele faz essa correção. Muito bem. A partir desta ideia, desses 4 fundamentos aqui, surgem algumas faculdades, algumas prerrogativas para a administração pública dentro dessa ideia de poder hierárquico. Vamos para o slide, olha só. Do poder hierárquico decorrem faculdades implícitas. Primeira, dar ordens, determinar aos subordinados atos a praticar ou a conduta a seguir no caso concreto. Então, essa é a primeira ideia. Tem que dar ordens, pode dar ordens, e essas ordens devem ser cumpridas. Uma coisa é você apresentar para o superior hierárquico uma nova ideia, uma nova forma, mas uma vez que essa ordem for dada, o agente não pode fazer de forma diferente, sob pena de insubordinação e responder um processo administrativo disciplinar e aí receber eventuais sanções de acordo com o poder disciplinar da administração pública. 2. Fiscalizar. Então, há uma vigilância permanente do superior e se ele não fizer essa vigilância permanente, essa fiscalização permanente, é ele que pode praticar alguma infração funcional. Então ele tem que fiscalizar permanentemente para constatar se não estão sendo praticados irregularidades, atos incorretos dentro da administração pública. Vamos lá. Terceiro, delegar é conferir a outrem atribuições que originalmente competiam ao delegante. Saibam que este ponto aqui, tanto o delegar quanto o avocar, que eu vou falar na sequência, são os 2 pontos dentro do poder hierárquico que caem no exame da ordem, que mais caem no exame da ordem. Delegar é transferir para outrem um poder que originalmente é seu. Então a lei estabelece, olha, compete a tal agente praticar esse ato. Mas às vezes a lei permite que isso seja delegado para outro, um inferior hierárquico. Então, por exemplo, a lei pode estabelecer como atribuição do prefeito praticar o ato ou delegar para um dos seus secretários a prática desse ato. Então ele pode ou por si praticar ou delegar para um secretário a prática desses atos. Então a ideia de delegação é isso. O superior hierárquico transfere para o inferior hierárquico esse direito de praticar o ato. E o avocar, que é o próximo aqui, olha só. Avocar é chamar para si funções originalmente atribuídas a um subordinado. Vamos lá, olha só, é o oposto agora. A lei atribuiu essa função a um determinado agente, dentro lá das suas funções, das suas prerrogativas. Mas, por vezes, se aquilo não foi praticado corretamente, ou não está sendo praticado de acordo com o interesse da administração pública, o superior hierárquico pode avocar, chamar para si esta competência e ele praticar o ato. Ou corrigir esse ato que foi praticado erroneamente,
ou para buscar esse aperfeiçoamento. Certo? Muito bem. E o último, rever os atos dos inferiores hierárquicos. Então é aquela ideia que eu trouxe para vocês de que uma vez que o ato foi praticado de forma errada, ele pode rever, usar essa ideia do poder de autotutela para desfazer um ato que foi praticado incorretamente. Vamos agora para o poder regulamentar da administração pública. No poder regulamentar do Estado, a administração pública tem o direito, o poder, o dever de explicar a lei. Olha, vejam que inicialmente a Constituição atribui ao presidente da República essa competência de fazer, de praticar, de editar decretos regulamentares. No entanto, existe um princípio da simetria. Se vale para o presidente, vale para os demais chefes do executivo e, consequentemente, vale para o governador do estado e para o prefeito municipal. Então, dentro dessa ideia de simetria que a Constituição atribuiu a competência ao presidente da República de editar decretos explicando as leis, isso também vale para os demais chefes do Poder Executivo. Bom, a ideia aqui dentro do poder regulamentar não é criar direitos e obrigações para o cidadão administrado, mas sim explicar, tornar exequível, harmonizar a lei de forma que se possa tornar ela exequível. Muitas vezes a lei não é suficiente para aplicá-la. Ela vai estabelecer lá os direitos e obrigações, mas como pôr isso em prática? Só para dar um exemplo para vocês, a lei que trata do imposto de renda tem cerca de 50 artigos, mas o decreto que regulamenta essa lei tem 1000 artigos, quase 1000 artigos. Por quê? Primeiro, na lei vai estabelecer quem tem que fazer o pagamento desse imposto, quem está isento, qual é a alíquota. Agora, no decreto, vai falar como você preenche isso na declaração de imposto de renda, em que data que vai ser feito isso, qual guia que você paga. São os detalhes para tornar exequível a instituição cobrança do pagamento do imposto de renda. Então, a ideia aqui não é estabelecer o que cada um deve fazer, mas como as pessoas devem fazer seguindo os ditames da lei. Vamos aqui, olha só, vamos para o slide aqui mostrar para vocês. É imperioso a gente estabelecer a diferença entre lei e regulamento. Olha a primeira aqui, ó. A lei inova originalmente a ordem jurídica, enquanto o regulamento não a altera. Então aqui nós temos que a lei vai estabelecer um novo modelo de ordenamento jurídico, vai estabelecer restrições, vai estabelecer prerrogativas, direitos ao cidadão administrado. E o que a lei e o que o decreto faz? Apenas explica, não altera esse ordenamento jurídico, só torna aquilo de forma uniforme para que todos pratiquem da mesma forma. Voltando ao slide. A lei é fonte primária do direito, ao passo que o regulamento é fonte secundária inferior. Então, o decreto está subordinado, ele está ligado a essa lei. Não tem como vir só o decreto estabelecendo essas regras originais. Quem faz isso é a lei que é a fonte original. O decreto está vinculado, é um acessório da lei. Novamente no slide. Terceiro, o regulamento, além de regra de menor força jurídica que a lei, é uma norma dependente dela, pois forçosamente a pressupõe, sendo que o que nada poderia dispor. Então, essa ideia de que ela está como um acessório àquele principal. Só ela não pode criar nada, não pode dispor nada. Tá bom? Muito bem. Agora, existem duas espécies de regulamento do exercício desse poder regulamentar do Estado. Existe o decreto regulamentar de execução, que é essa ideia que eu trouxe para vocês de explicitar a lei, de tornar ela exequível, mas existe uma outra espécie de decreto regulamentar que foi trazido pela Constituição de 88, que é o que nós chamamos de regulamento autônomo. Por vezes, não é necessário uma lei para explicar certas coisas, mas
o uso de espaços públicos dependem de uma regulamentação do Estado. Imaginem, por exemplo, espaços públicos como praças, parques. Não existe uma lei estabelecendo necessariamente como será o uso desses parques ou desses espaços públicos. Mas o chefe do Poder Executivo pode fazer um regulamento autônomo regulamentando o uso desses espaços. Às vezes com o horário de início e de término do funcionamento desse parque. O que você pode fazer ou não dentro desse parque. Se pode andar lá de skate, se pode andar de bicicleta, se não pode. E ele vem então por estes regulamentos que nós chamamos dentro da doutrina de regulamentos autônomos e que geralmente é objeto, inclusive, de cobrança no exame de ordem. Fiquem atentos com isso. Muito bem, dentro dessa finalidade no exercício do poder regulamentar do Estado, nós temos alguns pontos importantes a serem tratados. Vamos para o slide, olha só. Nem toda lei depende de regulamento. Algumas normas são auto-aplicáveis. Então, olha só. Toda lei precisa ter um decreto? Não. Algumas, pelo seu próprio conteúdo, são auto-aplicáveis. Se estabelece lá que o funcionário tem direito às férias cumprindo um período mínimo exigido pela lei, uma vez cumprido esse período, o funcionário sai de férias. Ele tem o direito às férias, senão ele pode cobrar isso do seu empregador. Uma lei auto-executável, auto-aplicável, não precisa de uma lei, um decreto explicando isso. Mas toda lei pode ter um decreto. Mesmo que ele seja auto-aplicável, ainda assim o chefe do Poder Executivo pode querer explicar melhor isso, estabelecer certos regramentos para isso, para tornar mais uniforme a aplicação dessa lei. Bom, vamos lá. Segundo, toda lei pode ser regulamentada se o executivo julgar conveniente. Então essa é a ideia de que, ainda que ela seja aplicável, é possível regulamentá-la, explicá-la para tornar melhor o entendimento. Terceiro, o regulamento não pode contrariar, restringir ou ampliar a lei, só pode explicitá-la. Olha só que ideia interessante. E foi daí que surgiram muitas discussões no tempo da pandemia, do Covid-19. Será que por decreto pode criar a obrigação de usar a máscara ou não? Será que eu posso exigir das pessoas usarem máscara por meio de decreto? Muita discussão foi nesse sentido, que o decreto não poderia aplicar essas restrições. Precisaria de uma lei. E é verdade, essa lei depois veio no Congresso determinando o uso das máscaras em determinadas situações de calamidade pública, como é a pandemia. E aí você pode autorizar por decreto como vai ser feito o uso dessas máscaras. Então a lei mandou usar máscaras? Legal. Agora, como o decreto vai explicar isso? Qual é essa máscara? Como ela deve ser feita? Em que momento que ela deve ser utilizada? Mas aí já tem uma lei anterior determinando o seu uso. Tá bom? Vamos lá, olha lá novamente. Existem leis com determinação de serem regulamentadas. Às vezes, nessa determinação existe um prazo. Então, algumas leis exigem para se tornarem aplicáveis um decreto, senão você não consegue executar isso. Né? É o caso, por exemplo, das domésticas, que tiveram uma regulamentação, uma paridade com as demais leis trabalhistas. E por muito tempo esse decreto não veio para explicar como os empregadores iriam fazer o recolhimento, por exemplo, do fundo de garantia dessas empregadas. Como seria feito esse recolhimento. E enquanto esse decreto não vinha, não conseguia executar a lei. Então algumas leis têm essa característica de que exigem um regulamento, um decreto regulamentar, para explicar como isso vai ser feito. Porque se a lei não vai trazer os detalhes de que guia vai ser feito, com que sistema vai ser feito. E aí cabe ao executivo a aplicação disso. Primeiro por decreto, regulamentando, e depois praticando, executando os atos administrativos. Mais uma observação importante, olha só. Aqui ao final. Os regulamentos são elaborados diversamente das leis em gabinetes fechados, sem publicidade alguma, libertos de qualquer fiscalização ou controle da sociedade. Olha como é diferente da lei. Enquanto a lei tem todo um trâmite previsto na Constituição de como deve ser aprovada, e aí vai depender do tipo de norma, se é uma emenda constitucional, se é uma lei ordinária, existe todo um trâmite e com participação
da sociedade nesse processo, seja direto ou indiretamente por meio dos seus representantes, o decreto regulamentar é feito num gabinete fechado. Não precisa dessa participação pública ou mesmo da participação dos vereadores, dos deputados estaduais, federais, nesse processo. Por quê? Porque não está criando nada, não está estabelecendo obrigações ou limitações às pessoas, só está explicando a lei. Então é por isso que o prefeito faz lá o decreto regulamentar em gabinete fechado, sem essa audiência pública ou sem a participação da sociedade. Tá bom? Muito bem. Nos vemos na próxima aula. Se quiserem, deixem os seus comentários aqui abaixo, tá bom? Até mais!